paz do Senhor, boa noite. Glória a Deus por mais uma sexta-feira abençoada em Cristo Jesus. Um culto da vitória do Espírito Santo de Deus. Que seja um culto abençoado debaixo das mãos do Senhor Jesus. Com alegria, paz, misericórdia sobre cada um que está assistindo essa palavra nessa noite. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, antes de a gente dar início? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, te louvo, Senhor, pela oportunidade de trazer um pouco da tua mensagem, da tua palavra, Senhor Jesus. Nos perdoa dos nossos pecados, Senhor Jesus. Que o Senhor possa tocar no coração de cada vida que estarão assistindo essa palavra, Senhor, e que seja uma palavra transformadora, uma palavra que nós possamos refletir, Senhor Jesus. Que o Senhor seja o centro de tudo, repreendendo tudo que não provém de ti. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar o culto dessa noite? E o tema dessa palavra de hoje é bem assim, algo para você refletir. Você é firme no que você acredita? Você é firme em Cristo Jesus? Guarda isso para você, que durante a palavra eu vou estar perguntando para você refletir. Você é firme no que acredita? O que Jesus representa na sua vida? A palavra de Deus diz bem assim: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Que está em Mateus 11:28. E hoje é sexta-feira, né? Culto da vitória do Espírito Santo. E eu pergunto novamente para você: você é firme no que você acredita? Ou no que você se diz que acredita? Hoje em dia estamos vivendo tempos difíceis que o amor de Deus está se esfriando, né? O amor de Cristo Jesus está se esfriando. Muito que se diz cristão tem uma fé meio morna, meio duvidosa. E hoje eu estou perguntando novamente para você: você é firme no que você acredita? Será que você está deixando o amor de Cristo Jesus se esfriar dentro de você? Sabe quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? É aquele amor verdadeiro. Será que por conta das dificuldades e circunstâncias você está deixando se esfriar? Em Apocalipse 3, de 15 a 16, diz bem assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que palavra. Nessa noite eu te pergunto: você é firme no que acredita? Vou falar um pouco hoje, um pouquinho meio resumido, sobre a história de Paulo. Paulo, que antes era Saulo, um perseguidor dos cristãos. Lá em Atos 8, de 1 a 3. Se você estiver com a Bíblia aí na sua casa, você vai acompanhando Atos de 8, 1 a 3. Que diz bem assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os nos cárceres. Paulo, ele era perseguidor de Cristo, perseguidor dos cristãos. Olha como que as coisas de Deus né? Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. E você vai ver com o tempo, quando eu vou falando a palavra aqui de Deus. Quando não conhecemos a Cristo de verdade, antes da nossa conversão, né? É engraçado que não temos tanto temor a Deus, né? Nós achamos isso, achamos aquilo, e é a nossa opinião, e acabou, e falamos que Deus nos perdoa, e acabou.
E eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja. Não é isso que a gente pensa quando a pessoa não conheceu a Cristo de verdade, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E as pessoas pegam e falam, pra que igreja? Pra quê? Pra ser assim igual fulano? Quantas pessoas que não já escutou isso, né? E Satanás, ele é sujo. E ele confunde a nossa mente. E faz de tudo para que não acreditamos que Jesus é o nosso Salvador. E voltando a falar sobre Paulo novamente, antes, né, que era perseguidor dos cristãos, e agora, depois da sua conversão, seguidor de Cristo, que ele se torna seguidor de Cristo, né? Ele conheceu a verdade. Antes Saulo, né? Depois Paulo. E a palavra de Deus fala que Paulo fica cego por 3 dias. E Jesus o chama pelo nome. Que está em Atos, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4. Que diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu vou falar isso para você nessa noite. Jesus, ele nos chama pelo nome. E Satanás nos chama pelo pecado. Então, nós precisamos ficar atento a isso. Jesus, ele nos chama pelo nome. O diabo, ele vem para querer confundir a nossa mente e ele nos chama pelo pecado. E nós não podemos aceitar isso sobre as nossas vidas. E Paulo, ele se torna um pregador, um seguidor de Cristo, fiel. Um homem que foi um dia perseguidor dos cristãos, hoje fala no nome do Senhor. Com certeza, sem medo e com convicção. Depois que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você fala de Cristo Jesus com convicção, com certeza? Você é firme naquilo que você acredita? Paulo trabalhou muito na obra do Senhor. Foi preso, ele apanhou e louvou a Deus na cadeia. Em Atos 16, 25 a 26. Diz bem assim, ó, Atos 16, de 25 a 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram de todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo, que era perseguidor dos cristãos, agora ele é o homem que fala de Cristo, foi preso, apanhou e permaneceu fiel ao Senhor. E eu te pergunto novamente, você é fiel naquilo que você acredita? Quando você passa por dificuldade, você é firme em Cristo? Quando eu passo com dificuldade, será que eu sou firme em Cristo? Irmãos, é tempo de nós que proclamamos o nome do Senhor Jesus Cristo, nós que cremos que Cristo Jesus é a verdade, precisamos viver de verdade, realmente. Independente das circunstâncias, daquilo que pode acontecer com nós daqui para frente, ou que acontece, independente das nossas dificuldades, a gente não pode desistir, a gente não pode deixar que a nossa fé seja abalada. A nossa fé tem que ser inabalável, pode vir os céus e a terra, do que for. Nós precisamos ser fiel a Cristo Jesus, nós precisamos ser fiel como Paulo foi. Paulo antes ele era perseguidor dos cristãos e agora ele é um seguidor de Cristo, ele é uma pessoa que fala da palavra do Senhor Jesus Cristo e tem a convicção, tem a certeza, ele tem e foi até o seu dia de morte. Paulo trabalhou muito na obra do Senhor, foi preso, apanhou e louvou a Deus na cadeia, como eu tinha dito. Irmãos, sejam firmes em Cristo. Eu sei que haverá tempos difíceis, momentos difíceis, mas o Senhor é conosco. Nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Vamos reinar com Cristo nos céus. Nossa vida cristã não pode existir
data de validade. Eu tenho o costume sempre de falar aqui para meus sobrinhos e tudo. A nossa vida cristã não pode ter data de validade como se fosse uma sobremesa, como se fosse um alimento. Quantas pessoas que você conhece ou que você conheceu que uns anos atrás se dizia cristã e hoje em dia está de novo, voltou para o mundo? Será que ela realmente acreditou mesmo que Jesus Cristo era a verdade, que Jesus Cristo era a salvação? Talvez hoje, por conta de circunstâncias da vida, você pode estar um pouco com a sua fé abalada. Não pode, irmãos. Você precisa se agarrar com Cristo mais ainda, independente da circunstância que pode acontecer. Você tem que abraçar mais ainda mais a Cristo mesmo. Buscar a face de Cristo Jesus. Paulo foi fiel a Deus até sua morte, como eu te disse. Em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Palavras de Paulo. Ele foi fiel ao Senhor Jesus Cristo. Aqui na palavra de Deus, ele não fala como foi a morte de Paulo. Mas se você pesquisar na internet, ou os historiadores, eles falam que Paulo ele foi decapitado, né? A palavra de Deus não fala, mas se você pesquisar, eles dizem isso. Mas a palavra de Deus fala aqui, quando Paulo, nos seus últimos dias, né? Fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você é firme no que você acredita? Vou te perguntar novamente. E para concluir, o Senhor quer que sejamos firmes na rocha. Pode vir os céus e a terra, tempestade, o que for, calo no pé, tudo o que for nessa terra. Seja firme, acredite. Acredite que o Senhor Jesus Cristo é a sua salvação, é a nossa salvação. Tenha fé. Se está fraco, ore, louve, exalte o nome do Senhor, chore, grita, comece a gritar. E se for preciso, mas fique firme, e Ele nos ama. E Ele quer que você louve, exalte e o adore em espírito e em verdade. Irmãos, como eu tenho falado nos últimos tempos, a vinda de Jesus ela está próxima. E as coisas daqui pra frente vão piorar mesmo, mas você precisa ser firme em Cristo Jesus. Precisa ser fiel em Cristo Jesus. Precisa buscar mais a face de Deus. Adore o Senhor, exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não vai ser em vão, irmãos. E nós vamos glorificar o Senhor um dia lá com Ele. Amém? Adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Pega o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 em diante, começa a contar a história de Saulo, que depois vira Paulo, né? Em diante, é palavra maravilhosa, é palavra de Deus. Como esse homem foi um homem fiel ao Senhor Jesus. E é tremendo a palavra. Pega, começa a buscar mesmo, a buscar entender mais o que é Jesus, o que Jesus fez. Começa mesmo a buscar a face verdadeira de Cristo Jesus. E quando alguém pergunta pra você, você é firme naquilo que você acredita, aí você começa a gritar, eu sou firme em Jesus, o meu Senhor. Independente do que aconteça, Ele está comigo e eu serei fiel a Ele até a morte ou até a vinda dEle. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos e te louvamos pela tua palavra que é viva, Senhor Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é conosco, Senhor. E que o Senhor possa mesmo nos fortalecer. Que nós possamos ser mornos, ó Senhor Jesus Cristo, mas possamos ser firmes na rocha, que é o Senhor, que é a palavra viva. Que nós possamos, quando a gente vê a cruz, que nós possamos ver o significado da cruz de Cristo, que é liberdade, que é salvação, ó Deus. Que nós possamos mesmo crer que o Senhor é a nossa salvação. É aquilo que nos traz esperança, Senhor Jesus. Que o Senhor continue mesmo falando conosco e nos dando um resto de sexta-feira e um final de semana
abençoado debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe, te dê uma sexta-feira abençoada e que você possa crer que Deus é sua salvação e que você possa ser firme naquilo que você acredita. Amém? Deus abençoe.